E prosseguimos dentro deste segundo volume do Evangelho de Lucas, apesar das conversas serem Jesus século XXI. Porque nos importa muito, no século XXI, perceber como é que o projeto político de Jesus, o movimento de Jesus, acabou, e o próprio Jesus, acabaram tão desviados do original, do Jesus histórico, do Jesus crucificado pelo Templo de Jerusalém em coligação com o Império Romano. Como é que Jesus e o seu projeto e o seu movimento foram tão desviados? Estamos no século XXI e o que conhecemos não é Jesus transmitido pelas igrejas. Elas não nos transmitem nem nos testemunham Jesus. Elas testemunham-nos o Cristo, ou quando muito o Jesus Cristo, e não Jesus, o carpinteiro, o filho de Maria, o Jesus testemunhado em primeira mão e em água limpa, limpidíssima, que é o Evangelho de Marcos. E então interessa-nos ver, para perceber nestas conversas do século XXI, porque é que hoje nós até nos dizemos cristãos, cristãs, e não nos dizemos das de Jesus, não nos dizemos jesuânicos, por exemplo, ou jesuânicas, nos dizemos cristãs, cristãos. E há o cristianismo e não há Jesus. O jesuanismo, Jesus. Dado que Jesus nunca quis fundar nada e, portanto, já dizer jesuanismo é, de certo modo, um atrevimento, porque Jesus não é fundador de nada. Ele é o porta-voz e a presença entre nós de Deus Criador, nosso Abá, e não do Deus religião, do Deus da lei, do Deus do templo, que é um ídolo. E este Jesus é que nos interessa. Mas como estamos no século XXI, não é demais darmos atenção a este segundo volume, já que estivemos com o Pedro a seguir, como ele andou desviado, até chegar ao capítulo 12, onde finalmente dá a sua plena adesão a Jesus e ao seu projeto político, maiútico, e depois nunca mais se fala dele, a não ser no Concílio de Jerusalém, onde ele também foi defender exatamente essa tese, defender essa via, que já é com a qual ele já se identifica plena e integralmente. Também precisamos de ver o resto deste segundo volume, porque ele é, como disse, é todo ele protagonizado por um outro judeu, de nome Saulo, mais conhecido entre nós agora por Paulo, porque ele próprio se autonomeou, se autodesignou, em determinada altura, se autodesignou de Paulo. Não foi ninguém que lhe deu esse nome. Ele era suficientemente autónomo, suficientemente senhor do seu nariz, como um fariseu, todos os fariseus costumam ser, e os fariseus da lei de Moisés naquele tempo todos eram. Era suficientemente senhor do seu nariz para a ter outro nome, ser ele próprio, a chamar-se a si Paulo. Foi ele que deu a si mesmo esse nome. Ninguém lhe o deu. Foi ele que o deu. Isto já diz bem da característica e da personalidade deste homem, deste judeu fariseu, doutor da lei. Ora, no capítulo 8, antes de chegar ao capítulo 13, que é onde nos interessa, vimos um bocadinho atrás para perceber que no capítulo 8 se conta que Saulo ia com cartas dos sumos sacerdotes, cá está, o grande fariseu, perseguir os cristãos, as cristãs, as comunidades, na Samaria, na cidade da Samaria, pelas terras da Samaria. Porque todos, à exceção dos apóstolos, com a perseguição desencadeada em Jerusalém contra os discípulos de Jesus na linha helenista liderada por Estevão, depois da morte de Estevão há uma perseguição feroz. E então Saulo, ou já antes da morte de Estevão é o culminar dessa perseguição. E então
aos chamados discípulas de Jesus. E então, todos, diz aqui no Evangelho, que à exceção dos apóstolos, todos os que viviam em Jerusalém e que eram desta via, deste caminho, na linha de Jesus, se dispersaram pelas terras da Judeia e da Samaria. Fugiram da cidade. E Saulo desvastava a igreja. Ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres, entregava-os à prisão. Assim, Saulo. Ora bem, e é neste sentido que ele, quando vai, no capítulo 9, quando vai a caminho de Damasco, nesta missão de perseguidor, com cartas para isso, diz que teve uma visão. Claro, isto é uma forma literária de dizer, porque ninguém vê nada a não ser o que está no seu cérebro. Fora de nós, só o que está no nosso cérebro e projetado para fora de nós. Porque de resto é uma alucinação, é uma falsa visão, ninguém consegue fotografar o que eu diria que estava a ver se tivesse essas alucinações e também começasse a dizer que tinha uma visão. Não há visões. E então, a caminho, já próximo de Damasco, diz que viu-se subitamente envolvido por uma intensa luz vinda do céu. Isto já nos deixa de pé atrás. Porque intensa luz vinda do céu não tem que ver com Jesus. Isto nunca aconteceu com Jesus. Não tem que ver com Jesus. Tem que ver já com o Messias vencedor. Com o Cristo vencedor. Da casa real de David, que alguns judeus começaram a considerar, entre os quais o grupo dos 12, como já não me canso de repetir, entre os quais o grupo dos 12 eram os principais arautos e defensores, que viam em Jesus crucificado, agora ressuscitado, então o Messias vencedor, triunfador da casa real de David. O projeto da casa real de David finalmente tinha o seu Messias. E agora só faltava mesmo esmagar os inimigos dos judeus e de Deus e fundar o Império Judaico, para submeter todos os povos ao seu domínio. Diz que esta luz envolvida, vê-se envolvido por uma intensa luz, já nos deixa de pé atrás. Diz que cai por terra e há uma voz que lhe fala. Isto tudo é encenação literária, portanto não é um facto histórico, não vamos pensar que isto ocorreu assim, não ocorreu. É uma composição literária que o Evangelho de Lucas constrói com muita habilidade. E diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? E ele responde, ou melhor, pergunta. A esta pergunta também: quem és tu, Senhor? Quer dizer, já lhe chama Senhor. Quem és tu, Senhor? Quer dizer, aquela coisa encandeado pela luz, bem, está alto. Havia a ideia de que sempre que houvesse uma teofania, isto é, uma manifestação de Deus, era em luz. E uma intensa luz que nem se podia fixar. Ora, isto é absolutamente literário, porque a Deus, ao verdadeiro Deus, nunca ninguém o viu. Nem Moisés. E, portanto, não há. Isto são formas literárias de apresentar experiências profundas, mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, pelas quais algumas pessoas podem ter passado nas suas vidas. E então, Saulo, Saulo, porque me persegues? E ele pergunta: quem és tu, Senhor? Pois já estava predisposto a dar a sua adesão ao Senhor poder, ao Senhor vencedor, não ao Senhor dominus no sentido de plena e integralmente humano, capaz de se entregar até à doação da sua própria vida. E a resposta é muito curiosa. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. É uma resposta muito curiosa e que já iremos desenvolver. Até já.